Ó, uma partícula eletricamente carregada move-se no meio de índice de refração n com uma velocidade v igual a beta-c, em que beta é maior que 1 e c é a velocidade da luz. Bom, essa primeira frase aqui já deixa bastante dúvida, né? Porque ele fala que essa partícula ela vai estar com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E aí você fica pensando que não, é impossível, né? Não tem como uma partícula se movimentar numa velocidade maior que a da luz. Mas a questão aqui é que, como trata-se de um meio material, né? Essa velocidade aqui, ela tem várias maneiras de você interpretar ela, né? No estudo mais aprofundado, você acaba percebendo que essa velocidade aqui um tipo de velocidade que não é exatamente da partícula, certo? Mas quando você vê uma questão que tem uma coisa bem estranha assim, o que você deve fazer é usar o que a questão passa, certo? Não ficar também pensando muito sobre a natureza do problema, certo? Mas sabe que isso aqui é possível em certas definições da velocidade, em certas condições, certo? Então, só esclarecendo essa questão da velocidade maior do que a da luz aqui. Beleza, vamos continuar. Daí ele fala assim: a cada instante, a posição da partícula se constitui no vértice de uma frente de onda cônica de luz por ela produzida, que se propaga numa direção alfa em relação à trajetória da partícula, incidindo no espelho esférico de raio Rzão, como mostra a figura. Então, mostrando aqui na figura a frente de onda se propagando com uma direção alfa. Daí ele fala que, após se refletir no espelho, essas ondas elas convergem para um anel no plano focal do espelho e pede para a gente calcular o ângulo alfa e a velocidade v, né, em função dos parâmetros que ele deu aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa questão é identificar essa frente de onda, né? Identificar esse cone. Bom, vamos lá. Imagina que a gente tem aqui o nosso eixo. Vou fazer aqui o nosso espelho. Aqui está o centro. E a gente tem a nossa partícula andando aqui em direção ao foco. Como ela está com uma velocidade acima da luz, o que vai acontecer é que, quando ela estava numa distância, né, vamos colocar aqui, imagina que esse ponto é quando ela estava ΔT, ela estava a ΔT segundos, certo? Então, quando ela estava nessa distância, que é a velocidade dela, v vezes ΔT, ela emitiu uma onda, certo? Mas essa onda ela não está tão rápida quanto a nossa partícula, certo? Então, o que vai acontecer é que ela vai se propagar numa distância menor do que a partícula estava, numa distância menor do que a partícula percorreu, certo? Então, ó, e o que acontece? Se você pensar, vão existir, né, por exemplo, num outro ponto aqui, que está num tempo anterior, a onda emitida pela partícula, quando ela estava aqui, ela andou menos ainda. Por que ela andou menos ainda? Porque tem menos tempo que ela foi emitida, né? Então vai acontecendo isso para né, para várias frentes de onda aqui que vão se formando, né? Para não bagunçar muito o desenho, vamos representar só essa que estava num tempo, né, atrasada num tempo t. O que vai acontecer é que essa frente ela vai formar aqui um ângulo, certo? Esse cone vai formar um ângulo. E ele fala que esse ângulo vale alfa. Então vamos escrever aqui.
Ó, ele fala que esse ângulo aqui vale alfa, certo? Mas quanto a essa distância dessa bola que estava, dessa frente de onda, né, que estava atrasada num tempo ΔT? Bom, a velocidade, a distância que essa frente de onda percorreu enquanto a nossa partícula percorreu v ΔT vai ser ΔT que multiplica a velocidade, ou seja, ΔT que multiplica a velocidade da luz sobre o índice de refração, certo? Então, essa distância aqui vai ser o ΔT vezes a velocidade da onda nesse meio, e essa distância aqui vai ser a velocidade da partícula vezes esse tempo, certo? Percebe o seguinte, se a gente tivesse a velocidade da partícula igual à velocidade da onda, esses valores seriam iguais, e aí não ia fazer muito sentido isso ser um cone, né? Certo? Mas nesse caso ele diz que é menor, então a gente pode considerar esse fato. Bom, um pouco de geometria aqui, ó, a gente pode passar esse alfa aqui para dentro, né? Percebendo que a gente tem um triângulo retângulo aqui, ó, a gente pode calcular o valor, né? O valor desse alfa. Como que a gente vai fazer? Bom, vamos chamar aqui de A, aqui de B, e aqui de C, né? Então, como o triângulo ABC é retângulo, como o triângulo ABC é retângulo, a gente tem cateto oposto, né? Ou melhor, cateto adjacente. Vamos lá, vamos calcular o cosseno desse ângulo. Cateto adjacente, que a gente conhece, ΔT vezes C sobre N. Cateto adjacente sobre hipotenusa, que é V ΔT. Certo? A gente pode cancelar esses dois e ficar com C sobre NV, igual a cosseno de alfa. Beleza? Então a gente relacionou a velocidade da luz com o índice, com a velocidade com esse ângulo da frente de onda, certo? Mas ele pede para a gente calcular tanto o alfa quanto o v. Então a gente precisa de uma outra equação que relacione esses dois. E como que a gente vai achar essa outra equação? Bom, vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui, muito parecido com o que a prova deu, né? Esse desenho que a gente fez ali em cima é só para identificar esse ângulo. Esse desenho que eu vou fazer agora é realmente parte de óptica. Então vamos pensar que a gente tem o nosso espelho, né? Vamos lá. Vamos pensar que a gente tem aqui o nosso espelho. A gente tem aqui um centro, né? Aqui na metade o foco, certo? A gente tem o plano focal, né? Que ele indica ali no desenho, o plano focal. Esse aqui é realmente o plano em que esse anel que ele fala que forma vai existir, né? E ele fala que esse anel ele tem um raio R. E por outro lado, ó, se a gente olhar aqui no desenho, a gente sabe que a frente de onda ela está propagando com uma direção, né? Uma direção alfa, né? A partir de um certo ponto aqui, ela está propagando com uma direção alfa. Certo? Bom, e uma maneira da gente determinar como é que para onde esse raio, em qual direção que esse raio vai voltar, é a gente utilizar aqui um eixo, né, paralelo ao, deixa eu apagar aqui. A gente usa um eixo paralelo ao nosso feixe, né, de raios, que forma um ângulo alfa, a gente traça esse raio paralelo aqui. E aí a gente sabe que o raio que vai voltar, ele vai ser justamente o raio que vai cruzar esse ponto, que é a interseção entre o eixo auxiliar e o plano focal. Certo? Então, para uma aproximação aí de um espelho gaussiano, né, uma aproximação que a gente comumente faz,
é bom vocês saberem disso, que quando tem um raio que ele está sendo emitido formando um ângulo alfa, o raio refletido, né, o raio refletido no espelho, vai ser um raio tal que passe pelo ponto de incidência e também por um ponto que está no plano focal e que está na reta, no eixo auxiliar, né, que é a reta com a mesma angulação do feixe original, porém, que passa pelo centro de curvatura, né, do nosso espelho. Né? E aí ele falou para a gente que vai formar um anel de raio R, e como a gente sabe que o anel vai ser formado justamente nesse ponto em que o raio refletido encontra o plano focal, a gente sabe que esse valor aqui, né, é justamente R, certo? Bom, a gente sabe que a distância do centro de curvatura do espelho até o foco nada mais é do que o raio do espelho sobre 2, né? Raio do espelho sobre 2. E aí a gente pode usar esse triângulo aqui, né? Vamos chamar esse triângulo, esse ponto aqui de ponto I, né? Então, pelo triângulo retângulo, CFI, né, pelo triângulo retângulo CFI, a gente acha que tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Né? Ou seja, 2Rzinho sobre Rzão. Né? Então, a gente achou agora uma relação, a gente achou, definiu, né, praticamente o ângulo alfa. Né? Então, para a gente poder substituir na outra equação, basta que a gente calcule o cosseno usando essa tangente, né? Bom, tem várias maneiras de calcular o cosseno a partir da tangente. A que eu gosto mais é simplesmente pensar no triângulo original, ó, e pensar na hipotenusa. Então, CI ao quadrado é igual a CF ao quadrado mais FI ao quadrado. Ou seja, CI ao quadrado é igual a R quadrado sobre 4 mais Rzinho ao quadrado, certo? Ou seja, CI é igual a raiz de R ao quadrado mais 4R2 ao quadrado sobre 2. E aí a gente pode calcular o cosseno, né, de alfa, simplesmente fazendo cateto adjacente sobre a hipotenusa. É um jeito mais simples, mas tem várias maneiras de calcular esse valor. A gente pode cortar aqui o 2, ficar R sobre raiz de R ao quadrado mais 4R ao quadrado, Rzinho ao quadrado. A gente pode pegar lá de cima o valor de cosseno, né? Então vai ficar, né, vamos trazer isso aqui um pouco para o lado. Ó. Substituindo em asterisco, né? Vamos falar que essa equação aqui é asterisco. Então, substituindo lá, vai ficar como? Vai ficar R sobre raiz de R ao quadrado mais 4Rzinho ao quadrado é igual a C sobre NV. Certo? Então, dessa maneira, a gente pode calcular a velocidade. Ó. A velocidade vai ser C sobre N, que multiplica raiz de R ao quadrado mais 4Rzinho ao quadrado, tudo isso sobre R ao quadrado. R sobre R, simplesmente. Basicamente, só isolar a velocidade. Certo? Bom, ele pergunta além da velocidade aqui, qual que é o ângulo alfa, né? Mas o ângulo alfa ele já está definido aqui por essas funções aqui, mas não custa nada, né, explicitamente. Explicitamente, a gente tem que alfa é o arco tangente, né? O ângulo cuja tangente é
2R sobre Rzão, né? Aqui vai ter inúmeras maneiras de expressar esse alfa, né, em termos dos valores que ele nos forneceu, né? Dá para falar que é o arco cosseno disso aqui, substituir lá a velocidade. Então tem infinitas maneiras, né? Essa aqui eu acho que é a mais simples. Bom, fazer aqui uma recapitulação rápida da questão. Primeira coisa é notar que, como a partícula se move numa velocidade maior do que a da luz, a frente de onda que ela vai emitir num tempo ΔT no passado vai ter percorrido uma distância menor do que a distância que ela percorreu, certo? E por conta disso, isso vai dar origem a um cone, né, que é parecido com aquele cone de Mach, certo? Quando um jato, por exemplo, está numa velocidade maior que a do som, isso aqui vai ficar parecido com o cone de Mach, certo? E, verificado isso, usando a geometria a gente consegue descobrir qual que é a direção da propagação do cone, né? Direção da propagação da frente de onda dessas várias circunferências que a gente vai ter aqui, ó. Vai ter várias circunferências aqui dentro para construir esse cone, né? Eu não desenhei para não poluir o desenho, né? Mas vai ficar, deixa eu desenhar aqui do lado. Se a gente tem, ó, só para uma questão mesmo de ilustração, se a gente tem aqui a frente de onda que foi emitida num tempo ΔT, todas as outras frentes de onda que foram emitidas num tempo menor, elas vão estar contidas num cone, olha só. A gente vai ter várias frentes de onda aqui. Vou fazer de outra cor. Né? E essas várias frentes de onda elas vão se juntar numa frente de onda cônica. Certo? Então o que acontece é que cada uma dessas circunferências é uma frente de onda que se propaga com velocidade c sobre n, menor do que a velocidade da partícula, e aí todas essas frentes de onda circulares que ela vai criar vão se juntar numa única frente de onda e se propaga nessa direção aqui comum, né? Uma direção comum. A gente vai ter essa propagação aqui. Lembrando que a direção da propagação ela é sempre perpendicular à superfície da frente de onda. Beleza? E ele resolveu dar o nome de alfa para esse ângulo. Então, tendo entendido essa parte aqui, basta realizar uma geometria, né? Eu acho que muitas resoluções não usam esse ΔT, eu acho que ele só ajuda, né? Então, esse ΔT aqui ele vai ajudar, e a gente consegue rapidinho aqui o cosseno de alfa. Nessa segunda parte, a gente tem que relacionar o feixe, né? Ou seja, a gente tem que relacionar a direção da propagação da frente de onda com aonde que o raio refletido, né, dela vai incidir no plano focal. E para isso a gente tem que usar essa regra, certo? Essa aproximação que diz para a gente que o raio refletido ele é aquele que passa pelo ponto de incidência e pela interseção entre o eixo auxiliar e o plano focal, certo? Tendo em vista essa regra, a gente consegue rapidamente calcular o alfa em termos do raio do espelho e do raio do anel que é formado, certo? Daí aqui com um pouco de geometria, a gente calcula, um pouco de trigonometria, desculpa, a gente calcula tanto a tangente quanto o cosseno, certo? O cosseno a gente usa para resolver ali o valor de V, descobrir o valor de V, né, relacionando com a expressão anterior, e a tangente a gente usa para descobrir o valor de alfa, certo? Usando essa função inversa aqui, certo? Então, uma questão de ótica aí, uma questão que eu considero bem difícil, né, que ela acaba saindo um pouco do comum, por ter essa velocidade aqui maior do que a da luz, etc. Mas, se você lembrar dessa maneira de calcular, né, o raio refletido por um feixe que não passa, não é um feixe notável, né? Se você lembrar dessa regra, é uma questão que
necessita de poucas contas, é uma questão que precisa de um entendimento maior, né, do que as contas. Né? Espero que tenha dado para entender, beleza?